Fala galera, professor Yuri Kerisnovski de volta para dar continuidade à solução da prova da AFA 2018, versão A. Questão 25. Considere A pertencente aos reais e os polinômios P de x, sexto grau, e A de x, do segundo grau, tais que seus gráficos se intersectam em um único ponto de ordenada nula. Lembrando, ordenada é o y do ponto. Sabendo que também, graficamente, A de x tangencia o eixo x, vamos lá. O que seria isso de A de x tangenciar o eixo x? Se ela é uma função do segundo grau, com a concavidade voltada para cima, pois o A é positivo, ele quis me dizer o seguinte, que um esboço para essa função, um bom esboço, seria algo assim, ó. Ela tangenciando o eixo x, tocando o eixo x aqui num único pontinho. O que isso quer dizer? Quando a minha função toca o eixo x em um único ponto, quer dizer que ela tem raízes reais e iguais, R1 igual a R2, o que acarreta em delta igual a zero. Ok? Dessa informação já posso começar a trabalhar meus cálculos. Então, primeiro, tá? Se eu sei que delta dessa função é igual a zero, o que é o delta mesmo? Né? B ao quadrado menos 4ac, então vai ficar 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 2 vezes A, então menos 8A, igual a zero. Ou seja, o que eu tiro daí? O que eu concluo daí? Que 16 é igual a 8A. Simplesmente a gente descobre aqui rapidinho que o nosso A ele é igual a 2, ok? Esse A, né, esse coeficiente, ele aparece tanto no A de x quanto no P de x, reparem. Além de descobrir que esse A é igual a 2, eu posso ir um pouquinho mais longe. Agora que eu sei que o A é igual a 2, eu posso tentar também descobrir as raízes dessa equação, né? E, por Bhaskara, eu posso fazer aqui, ó, menos B, então, ó, menos 4, mais ou menos a raiz de zero, né, que é o delta, sobre 2A, 2 vezes 2, ou seja, eu fico com menos 4 sobre 4 igual a menos 1. Menos 1 é a raiz dessa equação, né? Que é uma raiz dupla, no caso, ela aparece duas vezes, ok? Então, além de descobrir o coeficiente A, eu já matei qual é a raiz dessa equação. Então, já para ficar claro para a gente, esse pontinho daqui, gente, ó, é o menos 1, ok? Fomos essas duas etapas. É dito também para a gente que nessa questão, o P de x intersecta o A de x num ponto de ordenada nula. Ou seja, só pode ser aqui. É o único ponto de A de x que tem ordenada nula. Esse ponto não é o ponto menos 1, 0. Então, foi dito para a gente que o polinômio P de x ele passa no ponto menos 1, 0. Tá? Então, para o P de x eu faria o seguinte. Ó, vou substituir o P de x por 0, né, que é o y, e o x por menos 1. Só que na minha função aqui, o A vale 2. Eu já descobri. Então, isso é o quê? X à sexta, certo? Menos 26x ao cubo, menos 27. Com a facilidade de, nesse polinômio, eu saber que o menos 1 é raiz. Tá? Eu vou fazer apenas uma pequena mudança de variável para facilitar nosso trabalho. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. A partir de agora, eu vou chamar o x ao cubo de b. Se eu chamo x ao cubo de b, o que isso aqui vira? Vai ficar assim, ó. 0 é igual a x ao cubo ao quadrado, não é isso? Expoente dentro e fora multiplica. Então, vai ficar aqui b ao quadrado. Menos 26b menos 27. Ficaria assim, não ficaria? Muito melhor de trabalhar, por ser de segundo grau. Se eu sei que nessa expressão dada aí em cima, o menos 1 é raiz para o x, vou substituir aqui. Ó. Menos 1 ao cubo não é igual a b. Então, b igual a menos 1 é uma raiz quando eu escrevo desta forma. Espera aí, se menos 1 é raiz e o produto é c sobre a, que é menos 27, a outra raiz ela só pode ser o quê? 27, para que o produto fique menos 27 entre elas. Mas espera aí, se o b é 27, eu vou voltar, porque na verdade o que me interessa é descobrir o x. Eu não tenho que x ao cubo é 27. O que eu concluo daqui então? Nos reais, tá? Estou resolvendo nos reais por enquanto. Uma raiz real que eu encontraria seria o que aqui? X igual a 3. Ok? Então, eu matei uma raiz real nessa equação. Assim como já tinha outra lá em cima, o menos 1. Tá? Então, por enquanto, para esses polinômios apresentados aí, né, para o P de x mais especificamente, eu tenho raízes menos 1 e 3. Revisão teórica de um detalhezinho. Quando eu tenho uma expressão desse tipo daqui, ó, um x elevado a n igual a um número qualquer, sei lá, por exemplo, igual a um y, eu tenho que isso aqui são chamados raízes enésimas do y. Isso, nos complexos, como que fica? Vai ficar um número, né? Vão ficar vários afixos, melhor falando. X
tais que eles todos têm o módulo igual à raiz enésima de y e estão sobre uma circunferência de centro na origem e raio raiz enésima de y. Nessa questão, apareceram duas situações para a gente. Apareceram essa daqui, ó, x ao cubo igual a menos 1 e x ao cubo igual a 27. A primeira, para x ao cubo dar menos 1, uma raiz notável é o menos 1, né? Isso, vou marcar ela aqui no nosso plano de Gauss, ok? E na outra, para x ao cubo dar 27, a raiz notável é o 3. Na afirmação 2, ele está pedindo os afixos das raízes de p de x que possuem o menor módulo. Ele está trabalhando nesse caso. O módulo 1 é menor que o módulo 27. E o que eu preciso lembrar é o seguinte, que essas raízes, no plano de Gauss, elas ficam sobre uma mesma circunferência, de centro na origem, e formam um triângulo e formam um polígono regular de n lados, que neste caso vai ser quem? Um triângulo, porque está ao cubo. Então, eu teria um outro vértice aqui, teria um outro vértice aqui. De forma que, se eles fossem conectados ou ligados, a figura que apareceria seria um triângulo equilátero. Ok? O raio desse círculo que está aqui nessa questão nada mais é que 1. E eu preciso lembrar também de outro detalhe. Qual o lado de um triângulo equilátero inscrito na circunferência? O lado, né, a mesma coisa que raio raiz de 3. Espera aí, se o raio é 1, então o lado daquele triângulo é o quê? 1 raiz de 3, que é a raiz de 3. Se o lado dele é raiz de 3 e ele é equilátero, qual é o seu perímetro? Não é 3 vezes o lado? Ou seja, 3 raiz de 3. O que transforma essa afirmativa em verdadeira. Forma um triângulo cujo perímetro é 3 raiz de 3 unidades de comprimento. Beleza. O que mais eu tenho? O gráfico de p de x corta o eixo x em 2 pontos. Vamos ver. Eu descobri por enquanto 2, o 3 e o menos 1. O que eu posso afirmar das outras raízes de x ao cubo igual a menos 1 sem ser ela? Que são imaginárias. Ok? Tá vendo? Vocês estão vendo aqui no plano de Gauss. Se eu fizesse x ao cubo igual a 27, uma raiz estaria aqui, seria o 3. Pelo mesmo esquema, não formaria um triângulo equilátero? As outras duas estariam mais ou menos aqui. X ao cubo igual a 27, tem outras duas imaginárias. Então, peraí. Eu teria o seguinte nessa situação. Duas raízes, né? Duas raízes reais, certo? E eu teria 4 raízes imaginárias. Se eu tenho duas raízes reais, o gráfico corta p de x em 2 pontos? Sim, verdadeiro. Por último, a soma das raízes imaginárias de p de x igual a menos 2. Como que a gente vai descobrir isso? Eu sei que, num polinômio qualquer, a soma das raízes, né, menos o segundo coeficiente sobre o primeiro, que é menos b sobre a, o b aqui não aparece, então, porque ele é zero. Então, a soma das minhas raízes nessa questão de todas não tem que dar zero? Se a soma é zero e eu já conheço duas raízes, que são quem nessa questão? O 3 e o menos 1, o somatório das outras 4, que eu vou chamar aqui de imaginárias, somado ao 3 e ao menos 1, não tem que dar zero? Olha aqui. 3 com menos 1, 2. Quando eu passar para o outro lado, eu acabo descobrindo aqui rapidamente que o somatório das raízes imaginárias é igual a quanto? Menos 2. O que transforma esse item também em verdadeiro. Ou seja, nossa questão possui as 3 afirmativas verdadeiras e está finalizada. Muito obrigado, curtam, compartilhem, voltem sempre aqui para estudar, que sempre terá uma novidade para você. Obrigado.